Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Momento da palavra. A palavra de Deus é lâmpada que clareia o nosso caminhar, é luz que ilumina nossa mente, nos faz compreender a vontade de Deus. Nós vamos começar uma série de meditações da palavra de Deus voltadas para os encontros de Jesus. E a série Encontros de Jesus na palavra, porque Jesus é o Senhor do encontro. Uma das coisas bem bonitas que nós encontramos na missão de Jesus é o seu encontro com cada pessoa que ele vai encontrando no caminho, que ele vai podendo lançar o olhar de misericórdia de Deus. E nos encontros de Jesus, nós vamos poder também experimentar a sua graça. Então vamos acompanhar hoje o encontro de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 10. Procura na tua Sagrada Escritura, Marcos, capítulo 5, versículos de 1 ao versículo 10. Hoje é o encontro de Jesus com o possesso de Gerasa. Vamos acompanhar nesse momento a leitura. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi a seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes." Jesus, porém, disse-lhe: "Espírito impuro, sai deste homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Legião é meu nome, pois nós somos muitos." E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Que bom, que maravilha, mais um dia poder escutar, meditar a palavra de Deus. Durante os próximos dias nós vamos ter oportunidade de fazermos um caminho na palavra a partir dos encontros de Jesus. Porque esses encontros de Jesus, eles são reveladores para nós. Vai mostrando a grandeza da misericórdia de Deus e a atenção que Jesus vai dando a cada situação que ele encontra no caminho. O mais bonito da gente poder entender na palavra o caminho de Jesus é que cada pessoa ele dava a atenção necessária a partir do problema que cada um apresentava. Hoje o encontro de Jesus é com esse homem que a palavra de Deus o define como um possesso, um homem possuído, pelo mal, e que vivia nos túmulos, entre os túmulos, vivia no cemitério, porque já não conseguia mais viver no convívio social com as outras pessoas. Aquele homem, diz a palavra de Deus, estava tomado por uma força do mal. Estava completamente atormentado, manipulado por essa força do mal. Que qualquer uma outra força que viesse para ajudá-lo, qualquer força humana, era muito pequena diante da força do mal que estava sobre a consciência daquele homem. E quando ao encontro com Jesus, aquele homem é completamente resgatado. Mas a palavra de Deus aponta algo que é muito importante, para que a gente possa viver
com o coração aberto para o Senhor. É preciso que nós tenhamos muito cuidado para não sermos também conduzidos por uma força do mal. Uma força que nos coloca diante de realidades que vai modificando a nossa relação com as outras pessoas que nós encontramos pelo caminho. Movidos pelo mal, nós perdemos completamente a dimensão da graça de Deus. Estamos fechados completamente para a graça de Deus. É preciso deixar-se encontrar pelo Senhor. E nós podemos até perceber que o mal atua em nós de várias maneiras, produzindo ideias que vão contrário àquilo que a palavra de Deus estabelece como critério para as nossas vidas. E tudo aquilo que se opõe ao poder libertador de Deus, né, exerce uma força negativa sobre nós. A libertação daquele homem foi fruto de um encontro com Jesus. E isso nos ajuda a desejar também o nosso encontro com Jesus. Nós podemos, a partir desse texto, nos perguntar quantas vezes nós também somos dominados pelo mal. E o mal tem nos levado a agir de maneira incorreta. O mal vai nos levando a uma vida mentirosa, vai gerando dentro de nós prepotência, orgulho, vai produzindo dentro de nós uma vida completamente desfigurada, porque o mal nos desfigura. E nós precisamos entender muito bem isso para renunciar, para repreender toda ação do mal sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa história de vida. E quando nós nos deixamos conduzir por essa força, nós acabamos fazendo da nossa vida uma mentira, né? Porque assim a palavra define Satanás, é assim que a palavra define o mal, né? Como mentiroso e destruidor, o mal vem sempre para destruir. O mal sempre vem para destruir a nossa história e a nossa vida. Mas à medida em que nós nos encontramos com Jesus, à medida em que nós abrimos o coração e deixamos o Senhor entrar, nós somos libertos de todo mal. E nessa manhã, através dessa palavra, nós queremos pedir o poder libertador de Deus sobre a nossa vida, que afaste de nós todo mal, toda cilada, né, que tem sido montada para destruir a nossa vida, todo encantamento do mal sobre a nossa consciência para nos manipular. Nós queremos pedir nessa manhã a força libertadora de Deus para que nós sejamos libertos de todo mal, para que a graça de Deus nos alcance e todo esse sentimento e toda essa ideia que perpassa a nossa mente e que tem destruído a nossa vida, tem nos levado para o caminho do mal, seja repreendido pelo nome de Jesus. Porque diante do Senhor o mal se rende. Nós podemos perceber hoje na meditação da palavra, né, quando aquele homem possuído pelo mal viu Jesus, se curvou diante do Senhor, porque o mal não tem força diante de Jesus. Vamos pedir nessa manhã de terça-feira, ao meditarmos essa palavra, do encontro de Jesus com esse homem que precisava ser liberto, mas é também a nossa história. A figura desse homem é também a nossa figura, que tantas vezes estamos ainda no caminho do mal, estamos servindo o mal com nossas incoerências, agindo de maneira injusta, procedendo, né, de maneira completamente errada nas nossas atitudes, né? Movidos por essa força que precisa ser combatida, e Jesus é o caminho para isso. Portanto, eu quero convidar você nessa manhã
a se aproximar de Jesus com esse coração aberto, deixando-se tocar pela sua graça, deixando que a sua misericórdia possa habitar no seu coração. Se fizermos isso, como este homem do evangelho de hoje, nós também seremos libertos de todo mal, porque nós não viemos para servir ao mal, nós viemos para servir a Deus. Nós queremos caminhar em Deus e não movidos pela força maligna. Nós não queremos servir o mal. Nós não nascemos para isso. A nossa essência é o bem. Nós trazemos a marca de Deus dentro de nós. Mas tantas vezes nós também somos manipulados por essa força que nos circunda, por essa ideia que nos afasta da nossa verdadeira essência. Eu quero lembrar você de uma coisa: você não nasceu para o mal. Você não nasceu para viver uma vida mentirosa. Você não nasceu para viver com máscaras. Você não nasceu para a infelicidade. Você nasceu para o bem. Você nasceu para viver a experiência do amor. Não nasceu para praticar o mal. Então se afaste, se aproxime da graça de Deus. Essa palavra é para você. A graça de Deus, ela acontece à medida em que nós abrimos o coração, à medida em que nós temos a coragem de dizer para nós mesmos: eu não quero mais servir o mal, eu não quero mais viver essa mentira, eu não quero mais viver enganando as pessoas. Mas eu quero assumir a minha condição, a minha essência. Eu quero voltar à minha origem. E a minha origem é sempre Deus. Acolha essa palavra nessa manhã e diga comigo: amém e graças a Deus. Chegou o momento da nossa oração. Depois de termos meditado a palavra de Deus, queremos nos aproximar do Senhor com o coração aberto. Na generosidade da sua misericórdia, nós queremos experimentar a libertação. E movidos por essa palavra de hoje, nós queremos clamar a misericórdia de Deus. Queremos pedir o Espírito do Senhor que nos liberte de todo mal, que repreenda toda força maligna que tem se aproximado de nós, de nossas famílias, para destruir, para seduzir e depois destruir. Movidos por essa força do mal, nós temos perdido o dinamismo da nossa vida. Quantas pessoas estão escravas, acorrentados como o homem do evangelho, completamente acorrentados ao mal, completamente fechados em toda essa realidade, não consegue compreender, não consegue viver a felicidade como desejaria. Está sempre vivendo, com o coração apertado e amargurado, porque o mal produz amargura dentro de nós e o bem, ele produz doçura. Nós queremos orar nessa manhã pedindo o Espírito de Deus que venha libertar sua vida, que venha libertar sua família de toda a opressão do mal, de toda a opressão maligna lançada sobre a sua vida. Frutos de toda uma história, de um condicionamento vivido no passado. Nós queremos pedir nesse momento que a graça de Deus possa quebrar. Como Jesus quebrou aquelas correntes, libertou aquele homem e devolveu a ele a vida, nós queremos pedir hoje: Senhor, liberta-nos de todos os males. Liberta-nos, Senhor, de toda a opressão. Quantas pessoas estão vivendo oprimidas, com suas mentes manipuladas? Quantas pessoas estão acorrentadas ainda aos medos, à insegurança, e isso tem prejudicado completamente a sua vida. Nesta terça-feira nós também queremos clamar a presença dos santos anjos, que combatam conosco contra todas as forças
malignas que tem atrapalhado, que tem nos tirado de Deus, essa força maligna que tem entrado de maneira tão forte nas famílias, que tem destruído tantos matrimônios, produzindo adultérios, que tem destruído tantas famílias e que tem deixado tantas consequências psicológicas na vida de filhos e de esposas e esposos. Nós queremos pedir nessa manhã, Senhor, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, porque somente o Senhor pode nos libertar. Essa libertação vem à medida em que nós cremos. Essa libertação ela vem à medida em que nós tomamos a decisão de pertencer ao Senhor e já não queremos mais pertencer ao mal e já não queremos mais servir ao mal, mas nós também precisamos ter a consciência de que isso parte de uma decisão nossa também. É chegado o momento e o Senhor nos convida a isso, a não querermos mais servir ao mal. Quantas pessoas têm sido vítimas, Senhor, de armadilhas, de seduções. Quantas pessoas têm, Senhor, se deixado encaminhar por essas ideias malignas que têm pervertido, que tem produzido tantos sinais do mal dentro de nós. Mas eu quero pedir nessa manhã como sacerdote, eu quero pedir, Senhor, que à medida da Tua misericórdia, homens e mulheres possam ser libertados hoje. Visita com Teus santos anjos as nossas famílias e repreende de lá toda a presença do mal. Toda presença do mal que tem provocado ciúmes desmedidos, desconfiança, brigas, contendas, desunião de pai com filhos, de filhos com pais, de esposa com esposo, de esposa com esposa. Aqueles que ainda são dominados pelo desejo de vingança, liberta, Jesus, nesse momento. Quebra com toda essa atmosfera maligna sobre a mente daqueles que ainda pensam em fazer vingança com suas próprias mãos, porque isso é do maligno. Nós não nascemos para isso. Quebra com aqueles que querem devolver com a mesma moeda, isso é do maligno. Isso não vem do coração de Deus. E ensina-nos o que é de Deus. Ensina-nos o que é teu. Coloca o amor dentro de nós, porque Ele combate com todo o mal que ainda nos persegue. Nós os pedimos nesse momento, Jesus, essa é a nossa oração. Nós queremos experimentar a Tua libertação. E eu tomo posse já dessa libertação de Deus na minha vida hoje. Eu tomo posse dessa graça e eu abro as portas do meu coração, da minha vida e convido o Senhor a entrar. Amém. E graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.